A paz do Senhor novamente, dando continuidade à leitura do livro Vinho Novo é Melhor, capítulo 18, Vivendo e Morrendo pela Fé. Na década de 1960, eu estava constantemente em movimento, tal como as vindas e idas das marés. Frequentemente era arrebatado através do mar aos Estados Unidos, onde podia levantar fundos suficientes para financiar nossa operação na África. Depois, voltava para comprar os livros e as fitas gravadas, material tão necessário ao nosso trabalho de evangelização. Alguns de meus amigos achavam minhas viagens um pouco estranhas, visto que eram quase sempre aventuras improvisadas com limitado planejamento prévio. Mas eu havia aprendido a não esperar que as pessoas compreendessem esta vida de fé imprevisível a qual eu me havia consagrado. Muitas vezes Deus me dizia para fazer uma viagem de pregação, chegando mesmo a indicar onde eu devia parar. Mas com frequência sua ordem vinha em cima da hora, e eu não tinha tempo de avisar com antecedência os meus amigos sobre a minha chegada. Assim precisava prender minha respiração e cair sobre eles de surpresa, tendo fé que Deus me havia dirigido. É interessante observar que, de modo geral, Deus assim fazia. Todavia, tal perspectiva natural, tudo era incerto. Algumas vezes eu tinha um bom transporte, em outras viajava de carona ou de ônibus. Algumas vezes meu auditório se compunha de milhares de pessoas, outras não passava de um punhado de gente. No entanto, em todas essas idas e vindas ao acaso, que poderiam parecer rematada loucura, Deus me levava a pessoas que necessitavam do meu ministério, assim como a pessoas que queriam cooperar comigo em meu trabalho na África. Quanto mais eu conservava Deus em sua obra em primeiro lugar em minha vida, mais me maravilhava de como ele abria as janelas do céu e provia o dinheiro para este ministério privado de outras fontes financeiras. Não tínhamos um amparo de nenhuma denominação ou organização evangélica, nem contribuintes que fizessem doações via correio, nem programas de propaganda. Contudo, Deus estava atento, de modo que recebíamos cada centavo necessário à nossa expansão africana. Algumas vezes Deus me proporcionava as maiores ofertas nas reuniões menores. Eu acabava com o dinheiro atulhado na minha sacola, nos meus bolsos e até mesmo nos pequenos bolsos da parte frontal do meu blusão. Quando voltava ao meu quarto após os cultos, eu dizia: agradeço-te, Senhor, estes dólares americanos. Faze-me sábio ao investir este dinheiro na tua obra. Quero confessar, no entanto, que algumas vezes parecia terrivelmente estranho trazer comigo tanto dinheiro e ainda ter de pedir carona para viajar de uma parte à outra. Mas eu havia resolvido que dinheiro ofertado especificamente para o nosso ministério na África jamais deveria ser usado para outros fins. Deus cuidaria de minhas necessidades pessoais de outra maneira. Várias vezes o diabo me atormentou acerca do risco de viver pela fé. Louco, dizia ele, quando você morrer não haverá dinheiro suficiente para o seu enterro. E admito que houve ocasiões em que me surpreendi preocupado com essas coisas. Eu não tinha seguro de vida, nem de saúde, nem fundo de aposentadoria, nem dinheiro no banco. Algumas vezes cheguei a dizer a mim mesmo: tudo bem viver pela fé, mas como será morrer pela fé? Com seu modo peculiar, Deus logo me deu a conhecer a resposta a essa pergunta. Eu estava impaciente por descer do avião na cidade do Cabo, depois de mais uma frutífera viagem aos Estados Unidos. Mal entrei no carro, comecei a falar a Joyce da excelente viagem, das muitas pessoas que foram salvas e cheias do Espírito e ainda das generosas ofertas doadas para o nosso ministério. Eu falava e falava, e acho que
evidenciei tanta alegria que deve ter sido difícil para Joyce dar-me algumas notícias ruins. Bob, ela disse por fim. Enquanto você esteve fora, perdeu um bom amigo. Sim, quem? Bosworth. Bosworth? Meu velho companheiro? Sim, recebi uma carta da irmã Bosworth. Ele estava com seus 80 e poucos anos. Mas quando aconteceu? Faz mais ou menos um mês. Ela tentou entrar em contato com você, mas não conseguiu. Custa-me acreditar, suspirei. Bosworth morto? A irmã Bosworth quer que na próxima viagem aos Estados Unidos você vá visitá-la. Dentro de alguns meses terei de viajar de novo, respondi. É impossível esquecer Bosworth, o deão do Ministério da Cura Divina partiu para a glória. É uma grande perda para nós, Joyce comentou, lançando um olhar para o céu, mas tenho certeza de que ele está muito feliz lá em cima. Sim, suspirei, mais feliz do que qualquer um de nós possa imaginar. Na viagem seguinte aos Estados Unidos, fui ao Coral Gables conversar com a senhora Bosworth. Por toda a viagem vinha imaginando como ela teria se sentido em suas horas finais. Vinha imaginando como ele teria se sentido em suas horas finais. Aquele homem que ganhou 1 milhão de almas para Cristo e havia ministrado cura a milhares de milhares, de que maneira morre um homem como esse? Se eu pensava encontrar a irmã Bosworth prostrada pela dor e lamentando-se, não poderia estar mais enganado. Tommy, ela falou, você precisa estar aqui, foi glorioso. Conte-me o que aconteceu. Bem, como você sabe, fazia mais ou menos um ano que ele estava preso à cama. Não que estivesse doente, estava velho e alquebrado. Eu sei, respondi. Era raro ele ficar doente. É isso mesmo. Ela concordou. Nem mesmo no dia em que morreu estava doente. Mas aconteceu a coisa mais estranha. Entrei no seu quarto e lá estava ele deitado com as mãos levantadas para o céu. E ele acenou com uma delas e disse, Olá, alô, irmã Catherine. Suponho que você o tenha ouvido falar a respeito de Catherine. Sim, é a senhora que faleceu há muitos anos. Há 20 anos. E então ele acenou com a outra mão e disse, Alô, irmão Jim Wilson, como vai? Você não conheceu Jim? Conheceu? Não, faz 15 anos desde sua morte. E então ele continuou a acenar para pessoas que foram nossos amigos queridos, chamando-os pelo nome. Ele deve ter tido uma rápida visão do céu, falei. Sim, ele teve. E estava tão feliz e emocionado que nem mesmo percebeu que eu permanecia ali de pé ao seu lado. Ele parecia inteiramente absorvido por alguma coisa que não podia ser vista naturalmente com os olhos. A senhora contou esses fatos a mais alguém? A poucas pessoas. Alguns acharam que podiam ter sido alucinações, mas eu não aceito isso de modo algum. Ora, ele estava tão lúcido e vivaz como sempre. Bem, algumas pessoas não entendem essas coisas. Sim, e como isso é verdadeiro, não é uma pena, mas ainda não lhe contei a melhor parte. Por fim, ele sentou-se na cama, endireitou os ombros como um soldado e com a voz forte disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E depois, aspirando fundo, gritou, Aleluia! No mesmo instante, caiu sobre os travesseiros. Deixou de respirar e partiu. Após dizer essas palavras, ele cobriu os olhos com um lenço. Após dizer essas palavras, ela cobriu os olhos com o lenço e chorou de alegria. Eu saltei de minha cadeira e levantei as mãos para o céu. Aleluia, solucei. Não é maravilhoso? Que maneira de morrer. Naquela tarde, a pôr do sol, fui de carona até o mar e fiquei observando as ondas que davam saltos mortais na praia. À medida que o sol baixava, não pude deixar de louvar a Deus pela vida e pelo ministério de F.F. Bosworth. Cheguei a pensar que podia vê-lo ao longe, na vaga linha do horizonte, acenando-me com um ar vitorioso. Quase podia ouvi-lo dizer, Deus nunca falhará com você, Hobbit. Jamais abandone a vida de fé. Viver pela fé é belo, e morrer pela fé, é tão fácil. Então lembrei-me de como o vi pela primeira vez no reavivamento de Joanesburgo. O ruído do bater das ondas fluiu assim que vi sentado novamente na Maranatha Park Auditorium, ouvindo o velho e bondoso evangelista pregar a palavra de Deus. Senhor, orei depois de um longo silêncio. Quando chega a hora de eu passar para o teu reino,
Ajuda-me a partir de maneira tão vitoriosa como Wordsworth o fez. Enxuguei algumas lágrimas e lembrei-me uma estrofe da poesia de Tennyson, Crossing the Bar, transpondo a barreira. O pôr do sol e a estrela vespertina, e bem audível o chamar por mim. É, sem lamento, o instante da partida, singrando, vou por esse mar sem fim. Aqui termina o capítulo 18.